Dakota. Este edifício é conhecido no mundo inteiro, não só pela tragédia que tirou a vida de John Lennon, mas por algo que a maioria nunca ouviu: seu passado encharcado de mistério. Por trás dessas paredes antigas se escondem décadas de relatos macabros, aparições inquietantes e segredos que começaram ainda na sua construção. Este também foi o local usado como cenário para um dos filmes mais perturbadores já criados, O Bebê de Rosemary, que vamos explorar ao longo deste vídeo. Então se prepare, porque agora vamos entrar nos mistérios mais profundos deste símbolo sombrio de Nova York. A história do Dakota começa entre 1880 e 1884, quando Edward Clark, o poderoso empresário por trás das máquinas de costura Singer, decidiu erguer um edifício que mudaria a forma como a elite vivia na cidade. Naquela época, Nova York expandia sem controle, e Clark queria algo ousado, um prédio luxuoso, onde famílias ricas viveriam em apartamentos, algo praticamente impensável para os mais influentes da época. O nome Dakota teria surgido por causa da localização isolada. Naquele período, esta área era tão afastada do centro urbano que muitos faziam piada dizendo que ficava tão longe quanto os territórios de Dakota. E, apesar das brincadeiras, ninguém imaginava que esse isolamento acabaria se transformando em combustível para as lendas sombrias que nasceriam ali. Com o tempo, o Dakota começou a acumular histórias que nunca chegaram aos jornais, mas que circularam entre funcionários, moradores e visitantes que juravam ter visto algo que não deveria existir. Trabalhadores da construção afirmavam ouvir passos sobre o piso ainda incompleto, mesmo quando não havia ninguém no prédio. Ferramentas sumiam, objetos mudavam de lugar e sombras atravessavam corredores onde nem sequer havia iluminação. Muitos acreditavam que o Dakota nasceu marcado, como se algo tivesse sido despertado ali logo nos primeiros tijolos. Quando o edifício finalmente ficou pronto, as primeiras famílias que se mudaram perceberam que o silêncio das noites não era tão silencioso assim. Portas se fechavam sozinhas, ruídos de crianças ecoavam nos andares vazios e luzes piscavam sem motivo. Alguns moradores relatavam sentir que estavam sendo observados, mesmo dentro de seus próprios quartos. Com o tempo, o prédio ganhou uma reputação sussurrada. Um lugar onde a beleza escondia uma presença invisível. Décadas passaram e os relatos só ficaram mais intensos. Um antigo porteiro contou que via uma figura parada nas janelas do último andar, mesmo quando não existia ninguém morando lá. Outro funcionário abandonou o emprego após afirmar que uma mulher vestida de preto atravessou o saguão sem tocar o chão e desapareceu antes de alcançar a porta. Nenhum deles quis falar oficialmente, mas todos diziam a mesma coisa. O Dakota parece respirar, como se estivesse vivo. E então veio o episódio que marcou para sempre o nome do prédio na história mundial. A morte de John Lennon não apenas chocou o planeta, mas reacendeu tudo aquilo que já sussurravam sobre o Dakota. Muitos acreditam que aquela tragédia só reforçou a energia pesada que pairava ali, como se o prédio absorvesse cada desgraça que acontecia em seu interior ou nos seus portões. Desde aquela noite, quem passa pela frente afirma sentir um arrepio involuntário, uma sensação de que algo observa de dentro das janelas escuras. O cinema também deixou sua marca quando o Dakota virou cenário para O Bebê de Rosemary, um dos filmes mais perturbadores já produzidos. A escolha do prédio não foi por acaso. A atmosfera pesada, a arquitetura melancólica e a energia quase opressora faziam do local o ponto perfeito para uma história sobre paranoia, ocultismo e pactos obscuros.
A produção teria enfrentado problemas inexplicáveis durante as gravações, e alguns membros da equipe juraram que o prédio reagia às cenas mais tensas, como se soubesse exatamente o que estava sendo filmado. Com o passar dos anos, o Dakota não perdeu sua elegância, mas sua sombra cresceu. Até hoje, moradores antigos evitam falar sobre o que realmente viram ali dentro. Visitantes relatam ouvir passos atrás de si quando caminham pelo corredor. Mesmo estando completamente sozinhos. Janelas batem sem vento. Vozes sussurram nomes que ninguém reconhece e algumas noites, segundo testemunhas, é possível ver uma silhueta parada no terraço, imóvel, olhando para a rua. Ninguém sabe quem é. Ninguém quer descobrir. O Dakota continua de pé, imponente, carregando décadas de beleza, tragédia e silêncio. E enquanto o mundo inteiro o enxerga como um marco histórico, aqueles que conhecem suas histórias mais profundas sabem a verdade. Algumas construções não são apenas prédios, são cicatrizes. E cicatrizes nunca esquecem. Com o passar dos anos, começaram a surgir relatos ainda mais estranhos. Um antigo morador contou que, ao chegar tarde da noite, viu uma criança parada no corredor, imóvel, encarando a parede. Ele pensou que fosse filha de algum vizinho. Mas quando perguntou se ela precisava de ajuda, a figura simplesmente se desfez no ar, como fumaça fria dissolvendo no escuro. Na manhã seguinte, ao comentar o ocorrido, descobriu que naquele andar não morava nenhuma criança há anos. Outro relato envolvia o subsolo do prédio. Técnicos que desciam para fazer reparos voltavam pálidos, dizendo ouvir vozes sussurrando atrás das paredes de concreto. Alguns descreviam passos arrastados, como se alguém caminhasse lentamente ao redor deles, apesar de estarem sozinhos. Um deles largou o trabalho depois de sentir uma mão gelada tocar seu ombro. E, ao virar, ver apenas escuridão, ele nunca mais voltou. Com o acúmulo dessas histórias, o Dakota começou a ganhar uma reputação que poucos ousavam admitir em público. A de que algo dentro dele desperta à noite. Moradores antigos diziam que, depois das 2 da manhã, o prédio mudava. O ar ficava mais pesado, as sombras ficavam mais densas. Quem permanecia acordado naquela hora relatava ouvir ruídos de mobília sendo arrastada em apartamentos vazios ou o som de alguém descendo as escadas com passos lentos e ecoantes. Não importava quantas vezes verificassem, não havia ninguém. Alguns moradores tentaram se mudar às pressas, mas relataram que nas últimas noites antes da mudança, o prédio parecia resistir à partida deles. Portas emperravam sem motivo, luzes queimavam repetidamente e objetos desapareciam. Uma família afirmou ter perdido as chaves várias vezes, mesmo deixando-as sempre no mesmo lugar. Apenas quando decidiram desistir da mudança, tudo voltou ao normal, como se o Dakota tivesse aceitado que eles ficariam. Há também histórias sobre um apartamento específico, onde vários moradores tiveram sintomas inexplicáveis. Alguns acordavam sem ar, sentindo como se alguém estivesse sentado sobre o peito. Outros viam silhuetas paradas nos cantos dos cômodos durante a madrugada. Uma mulher contou que acordou no meio da noite, ouvindo uma música antiga tocando no corredor, com uma melodia tão suave quanto perturbadora. Quando abriu a porta para olhar, não havia nada, mas a música continuou tocando por alguns segundos dentro da cabeça dela. Investigadores do paranormal já tentaram estudar o prédio, mas foram proibidos de entrar. Mesmo assim, pessoas que moram ali há décadas afirmam que não há necessidade de equipamentos para perceber o que acontece no Dakota. Basta passar tempo suficiente nos corredores, especialmente à noite, para sentir a presença. Aquela sensação de que algo está perto demais, observando, esperando que você perceba. E apesar de todas essas histórias, o prédio permanece ocupado.
Pessoas ricas, influentes, artistas e empresários vivem ali como se nada fosse. Alguns dizem que esse é o maior truque do Dakota: fazer o mundo acreditar que é apenas um marco histórico, enquanto seu interior guarda um eco de tudo o que já aconteceu entre suas paredes. Um lugar que absorve cada medo, cada tragédia, cada sussurro. Um prédio que não dorme e nunca está realmente vazio. Cada vez mais, surgiram relatos que pareciam improváveis demais para serem ignorados. Uma moradora, que vivia no Dakota desde os anos 60, contou que certa noite acordou com o som de alguém chamando seu nome. A voz vinha do corredor, baixa, quase um sussurro. Quando ela abriu a porta, encontrou o corredor completamente vazio, mas o eco continuou, repetindo seu nome, como se estivesse vindo de dentro das paredes. Ela deixou o prédio pouco tempo depois e nunca mais quis falar sobre aquilo. Outra história envolve um funcionário que trabalhava nas rondas noturnas. Ele garantia que o elevador do Dakota tinha vontade própria. Muitas vezes o cabine subia sozinha até o último andar sem ninguém apertar o botão. Outras vezes descia até o subsolo de madrugada, completamente vazia, mas com o peso de alguém ou alguma coisa, fazendo o chão ranger como se estivesse ocupado. O funcionário pedia para não fazer mais o turno noturno. Dizia que à noite o elevador não estava sozinho, mas talvez o relato mais perturbador seja o de um casal recém-chegado. Eles afirmaram que em algumas madrugadas escutavam uma batida suave na parede do quarto, como se alguém estivesse tocando do outro lado. Sempre 3 toques, sempre no mesmo ritmo. No começo, acharam que fosse apenas o prédio ajustando a estrutura, até o dia em que a esposa, sozinha em casa, ouviu os 3 toques novamente, só que dessa vez alguém respondeu, do lado de dentro, como se tivesse outra pessoa no quarto com ela. O casal se mudou poucas semanas depois. Mesmo com tantos episódios, o Dakota permanece um mistério. Talvez porque ninguém quer reconhecer o que realmente acontece ali. Talvez porque o prédio seja grande demais, antigo demais, carregado demais para ser explicado de forma simples. Alguns dizem que tudo não passa de histórias exageradas, coincidências, imaginação. Mas quem viveu essas experiências jura que não é invenção. Que dentro do Dakota existe algo que nunca foi embora. Algo que observa, algo que espera. E existe uma última parte desta história que poucos conhecem. Alguns moradores afirmam que, em certas noites, as luzes externas do prédio piscam ao mesmo tempo, como se o Dakota respirasse. Pessoas que passam pela frente relatam ver silhuetas em janelas onde não há ninguém morando. Outras dizem que sentem um peso estranho no ar, como se o prédio estivesse carregando um segredo grande demais para ser contido. Há quem acredite que o Dakota é um imã, um portal, um ponto onde tragédias, medos e presenças encontram abrigo. Um lugar que acumula tudo o que não encontra descanso em outro lugar, e a verdade é simples: ninguém sabe ao certo o que vive ali dentro. E talvez seja melhor assim. E enquanto a cidade segue sua rotina, fingindo que nada acontece por trás dessas paredes antigas, o Dakota continua ali, silencioso, observando todos que passam, como se guardasse algo que o mundo simplesmente não está preparado para saber. Porque no fim das contas existem lugares que não apenas presenciam a história, eles absorvem. Eles guardam. Eles nunca devolvem. O Dakota não é só um prédio. É um ponto fixo entre o que vemos e o que preferimos ignorar. Um lugar onde o passado nunca foi embora e onde cada corredor parece ecoar aquilo que ninguém ousa admitir. Talvez seja por isso que tantos evitam falar demais sobre ele. Talvez seja medo, talvez seja respeito, ou talvez seja porque lá dentro existe algo que não gosta de ser lembrado. E a verdade é que você pode visitar Nova York quantas vezes quiser,
Pode passar em frente ao Dakota, tirar fotos, admirar a arquitetura. Mas se olhar por tempo demais para aquelas janelas escuras, pode ter a impressão de que algo está olhando de volta, algo que está ali desde o início, algo que nunca partiu. E é nesse ponto que fica a pergunta final, aquela que ninguém quer fazer, mas todo mundo sente. O que realmente vive no Dakota? A resposta talvez seja melhor deixar para quem tiver coragem de descobrir. Se você chegou até aqui, obrigado por permanecer comigo nessa investigação. Histórias como esta só existem porque você continua apoiando o canal, assistindo, comentando e compartilhando cada novo episódio. Isso faz a diferença e mantém viva a nossa busca pelos mistérios que o mundo insiste em esconder. Se você curte relatos sombrios, casos reais inexplicáveis e lugares marcados por energia pesada, já sabe o que fazer. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum novo capítulo do News Web Doc aqui. Toda semana, revelamos histórias que muita gente prefere esquecer. E claro, conta aqui nos comentários. Você teria coragem de entrar no Dakota? Obrigado por acompanhar mais um episódio, nos vemos no próximo. Se você estiver preparado.